O TSE adiou o julgamento que poderia tornar Bolsonaro inelegível. Hoje, o relator só fez ali um breve relatório de tudo que teria acontecido, da acusação e da defesa. Tanto a acusação por parte do PDT quanto do vice-procurador eleitoral também falaram, e falou a defesa de Jair Bolsonaro, e é nisso que eu quero me focar nesse vídeo. A defesa do Jair, feita pelo doutor Tarcísio, representando não somente Bolsonaro, como também o Walter Braga Neto, foi absolutamente clarificadora. As acusações contra Bolsonaro seriam de que ele teria utilizado o seu poder como presidente da República para tentar deturpar, manipular ou desacreditar o processo eleitoral, e dessa forma estaria abusando do seu poder enquanto presidente da República naquela reunião com os embaixadores que aconteceu em 2022, logo após uma reunião dos embaixadores entre o presidente do TSE e todos eles ali falando também sobre o sistema eleitoral. Acontece que existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, e se Bolsonaro for condenado, o TSE vai ter que dar um somebody love para tentar justificar tudo isso. O primeiro ponto é o seguinte: é dever do presidente da República se reunir com embaixadores de todos e quaisquer países. E não é dever do presidente do TSE se reunir com embaixadores e fazer esse papel diplomático. Fachin era o presidente do TSE à época e havia feito essa reunião com os embaixadores. Bolsonaro, então, fez uma outra apenas para colocar em consideração que haviam algumas dúvidas em relação ao sistema eleitoral, colocadas não só por ele, mas por boa parte da população brasileira. E o advogado coloca de forma muito clara: questionar o sistema eleitoral ou propor melhoras de transparência ao sistema eleitoral não podem ser considerados atos ilícitos. Porque se assim for, mais de 200 deputados que há alguns anos atrás votaram favoráveis ao voto impresso como uma maneira de fortalecer o sistema eleitoral, poderiam ser acusados de atentado ao Estado Democrático de Direito, de tentativa de abolir o Estado Democrático ou de tentativa de subverter a ordem democrática do país. E perderam a votação naquela época, mas debateram exaustivamente esta opção. Inclusive, durante o julgamento, o advogado Bolsonaro, inclusive, tratou de uma publicação que havia acabado de ser feita pelo TSE, de uma parceria com a USP, vejam vocês, para estudar justamente o sistema das urnas eletrônicas e maneiras de fortalecer o sistema para que ele pudesse se tornar cada vez mais transparente, cada vez mais à prova de falhas. Este é o grande ponto. E um outro fundamental é o seguinte: a acusação por parte do PDT está tentando colocar nas costas de Bolsonaro, assim como toda a esquerda, a conta do que aconteceu no dia 8 de janeiro, como se tudo isso fosse uma única narrativa. Acontece que o mesmo TSE, já no caso de Dilma Temer, tinha dito que novos fatos pós-eleição ou pós-acusação não poderiam ser levados em consideração no julgamento de uma chapa. No caso de Dilma Temer, o TSE simplesmente se negou a avaliar as novas provas de que Dilma e Temer teriam, em tese, cometido caixa 2 durante a campanha, e que foram encontradas durante a investigação da Lava Jato, porque a acusação original não trazia esses elementos. Agora, em relação a Bolsonaro, a acusação por parte do PDT traz os elementos do dia 8 de janeiro, que nada tiveram a ver com o Bolsonaro. Aliás, no dia 8 de janeiro ele não só estava fora do país, como estava internado nos Estados Unidos em um procedimento médico. E depois da eleição, se tem uma coisa de que Bolsonaro foi acusado, não foi de atacar o sistema eleitoral. Na verdade, ele foi criticado até por não ter se pronunciado, por ter ficado em silêncio. Como pode uma pessoa que ficou em silêncio após o resultado da eleição e que foi internada antes do dia 8 de janeiro e continuou internado ao longo do dia 8, poderia ter liderado tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito? Bom, a defesa foi mais do que clara, colocou todas essas evidências e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, achou melhor não julgar hoje e adiou o julgamento para a próxima terça-feira. Então, ainda veremos mais episódios desta
triste história da nossa democracia.